jogo videogames da Sega desde a infância. Lá no comecinho dos anos 90 eu já jogava bastante fliperama, mas queria ter um videogame em casa para poder jogar à vontade sem gastar toda a minha grana com fichas. Felizmente meu pai me deu um Mega Drive, que era praticamente um lançamento aqui no Brasil na época, e ele veio com este carinha aqui, o primeiro jogo do Sonic, que também foi o primeiro jogo que eu consegui jogar até o final, por isso ele é ainda muito marcante. Ali por 89, um vizinho meu teve a sorte de ganhar um Mega Drive. Ele tinha um Mega Drive e eu tava querendo saber como que era ali, né? Porque eu tava escutando ele jogando, né? Eu não conseguia ver a TV dele, mas eu escutava que ele tava jogando um videogame. E até então, eu percebia, só pelos sons, pelos barulhos, que era algo diferente do Atari que eu tinha em casa. Foi então que eu subi na minha casa, no telhado, para olhar pela janela o que ele tava jogando. E de longe eu consegui ver que ele tava jogando Altered Beast. E daquele momento em diante eu fiquei apaixonado. Mas apesar de eu ter começado no Mega Drive, eu também gostava bastante do Master System, porque vários amigos meus tinham este videogame ainda. E nele eu conheci alguns jogos 8 bits da Sega, principalmente este aqui, o Phantasy Star, que até hoje é o meu jogo favorito. Ele é um jogo de RPG e veio todo traduzido em português, que era muito raro ter algo desse tipo no Brasil naquela época, e eu, criança, não sabia nada de inglês, nunca entendia as histórias dos jogos que eu jogava. Com Phantasy Star foi diferente e eu fiquei encantado com a aventura da Alice e todos os personagens que a Rieko Kodama criou, e por isso ainda é o meu jogo favorito de todos os tempos. Quem distribuía os jogos e consoles da Sega aqui no Brasil era uma empresa de brinquedos eletrônicos chamada Tectoy. Eles deixaram a Sega super popular aqui no Brasil graças à sua grande campanha de marketing, que contava com outdoors, anúncios em revistas e até mesmo programas na televisão específicas para anunciar os jogos. Ela colocou muito dinheiro para fazer marketing dos produtos da Sega aqui no Brasil, e eu vou falar para você, deu muito certo, porque a gente via Tectoy e Sega em tudo quanto é lugar. Isso aconteceu com o Master System, aconteceu com o Game Gear e com certeza aconteceu com o Mega Drive. A gente pegava as revistas de videogame, as revistas tinham detonado, matérias, as propagandas que faziam a gente querer aquele jogo. Por exemplo, a gente via matéria de capa como essa revista aqui, a Super Game, que foi uma revista dedicada às plataformas da Sega aqui no Brasil. Então, com uma capa dessa, imagina só, você sendo uma criança no Brasil que ia até a banca de jornal, voltava querendo ter um Master System na sua casa, querendo ter um Mega Drive. Então, a Tectoy, sim, ela pavimentou todo esse terreno para a Sega no Brasil, fez a gente querer jogar a todo momento. E essa relação tão próxima que a Tectoy conseguiu desenvolver com a Sega do Japão foi, eu acho que, a grande responsável pela trajetória que os games tomaram aqui no Brasil. Eles tiveram um carinho muito grande e uma confiança muito grande da Sega do Japão para poder executar uma série de estratégias que tinham muito a ver com o nosso mercado. Então a gente, vivendo aqui no Brasil, uma série de dificuldades, problemas com a nossa moeda, enfim, todos os desafios de um território tão grande como o nosso. Comprando os consoles da Tectoy, a gente conseguia parcelar até em 12 vezes, em até 12 meses, pagar um videogame, que deixava bastante acessível para a maioria das famílias. Olá, o meu nome é Stefano Arnold, sou um dos fundadores da Tectoy, empresa fundada aqui em São Paulo, no Brasil, em 1987, e que se tornou a representante exclusiva da Sega no Brasil e em outros países da América Latina. A empresa foi fundada em São Paulo e posteriormente transferiu a sua matriz para a fábrica em Manaus, no Amazonas. Nós começamos a representação da Sega, curiosamente não pela parte de videogames, mas sim pela parte de brinquedos. O nosso primeiro produto, introduzido aqui no Brasil
em 1988, da Sega, foi a pistola Zillion. Fez mais sucesso aqui no Brasil do que no Japão. Foi o que chamou a atenção dos executivos da Sega para quando nós propusemos a eles distribuir os videogames deles aqui no Brasil, começando pelo Master System, que foi introduzido aqui em setembro de 1989. Em 1990 fizemos a introdução do Mega Drive aqui no Brasil, com o Altered Beast, na época com o cartucho. Aqui no Brasil, naquela época, no final da década de 80, não era permitida a importação desses produtos, então os produtos eram produzidos no Polo Industrial de Manaus, ou seja, eram inteiramente fabricados aqui no Brasil, mesmo porque o processo produtivo básico na época exigia a montagem de todos os componentes a partir da placa de circuito impresso nua. Ou seja, isso foi, de um lado, um desafio muito grande, e de outro lado, uma possibilidade de um relacionamento muito estreito com a Sega. Mesmo depois que Japão, Estados Unidos e até mesmo a Europa já tinham parado de trabalhar com o Master System e Mega Drive, a Tectoy continuou fabricando esses consoles por anos. Já estava em videogames de 7ª geração e a gente ainda encontrava aqui em lojas um Mega Drive novo para vender. Por que isso acontecia? Porque os videogames novos já custavam muito mais caro, mas a Tectoy conseguia produzir barato tanto o Master System e Mega Drive, e era uma opção bem em conta para as famílias mais humildes aqui do Brasil para comprar um videogame para os seus filhos. Graças a isso daí, o Master System e Mega Drive ficou ainda popular até 2010, até 2015, e ainda recebendo jogos novos, tanto os desenvolvidos pela própria Tectoy, quanto ports que eles faziam de jogos que nunca tinham saído em outros países para o Mega Drive ou para o Master System. Por isso, quem coleciona jogos para esses consoles fica sabendo de algum jogo super raro que só saiu aqui no Brasil, graças a esse trabalho que a Tectoy fez mantendo vivo o Master System e o Mega Drive por tanto tempo. Se os consoles da Sega continuam a fazer parte da cultura do videogame aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, tá? Por quê? Primeiro que o nosso mercado ele é muito saudosista. Como a gente teve a reserva de mercado aqui no Brasil, muitas das pessoas jogaram Master System, Game Gear, Mega Drive fora da sua época de lançamento. Então era muito fácil encontrar, por exemplo, o mercado mundial falando de PlayStation 1, de Sega Saturno, e aqui no Brasil, muitas casas tendo um Master System e um Mega Drive ainda. Então isso faz parte da nossa memória afetiva, e hoje em dia, quem era criança e estava jogando naquela época um Master System, um Mega Drive nos anos 90, hoje mantém toda essa nostalgia jogando, relembrando, pode ser até através, por exemplo, de coletâneas que saem para os novos consoles, para PlayStation 4, PlayStation 5, para Xbox, Nintendo Switch, mas ainda assim relembrando com muito carinho daquela época. E também tem a comunidade independente de desenvolvedores que não deixa essa nostalgia morrer no Brasil. A gente tem uma comunidade muito forte que até hoje está criando jogos e ports para Mega Drive, e toda semana a gente vê um port, um jogo novo aparecendo aí para o Mega Drive, por exemplo. Então eu posso afirmar que o Mega Drive, o Master System e o Game Gear ainda vai continuar na cultura do videogame aqui no Brasil por muito tempo. E desejo a todos, então, aí muitos e muitos anos de vida para o nosso Master System e o nosso Mega Drive.